Olá, sou José Roberto Cristofani e este é mais um episódio da série A Ótica do Pregador, transformando notícias em mensagens bíblicas. Antes de começar o conteúdo deste vídeo, gostaria de dar um recadinho. Eu preparei para você um curso online chamado Isaías para Pregadores. Sabe aquele trabalho demorado de análise bíblica para a pregação? Pois então, eu fiz por você no curso de Isaías para Pregadores. Agora é só você relaxar e se dedicar à preparação de muitos sermões em Isaías. Se você se interessar, é só clicar no link na descrição aí embaixo e assistir 4 aulas gratuitamente. Não perca esta oportunidade. O curso Isaías para Pregadores está com preço promocional super bacana. Espero você! As notícias sobre corrupção nos causam muita indignação, sempre. Nós que não temos sangue de barata, ficamos com raiva ao ouvir que o dinheiro destinado para a construção de hospitais de campanha não foi utilizado para esta finalidade e os hospitais não foram construídos. Isso aconteceu no Rio de Janeiro, Aracaju e em outras partes do país. A CGU, a Controladoria Geral da União, relatou que das 37 operações contra a corrupção este ano, 20 delas têm o foco relacionado à Covid-19. Assistimos diariamente às reportagens sobre o superfaturamento de teste para o coronavírus, a compra de respiradores caros que não funcionam, a aquisição de máscaras com valores absurdos. A isso se vai somando a questão das rachadinhas, do recebimento indevido do auxílio emergencial e por aí vai. Temos razão ou não para nossa indignação? Quem achava que a pandemia criaria um novo normal e que os governantes seriam tomados por uma sensibilidade em relação ao uso do dinheiro público para salvar vidas, ainda está mais decepcionado com essas notícias. Não há nada de novo sob o céu da corrupção. É tudo o novo velho normal. Isso não quer dizer que devemos desistir de lutar contra a corrupção, como se não tivesse mais jeito. Há boas notícias. Temos o esforço de muitos no combate à corrupção. São esforços das instituições do Estado democrático, como a Polícia Federal, o Ministério Público, a Controladoria Geral da União, entre outras. Também vemos esforços vindos de várias empresas que se dedicam ao combate da corrupção, dentro delas e na sua cadeia produtiva. Cidadãos de princípios, interessados no bem-estar da sociedade, também travam uma luta contra o estado de corrupção, que parece dominar o cenário nacional e cada cantinho dentro e fora de nós. Digo dentro e fora de nós porque há 2 níveis da corrupção que precisam ser combatidos ao mesmo tempo, sob pena de não conseguirmos minimizar este mal. Falo em minimizar, pois estou entre aqueles que sabem que a corrupção, enquanto tal, nunca vai acabar. Sempre existiu e sempre existirá. Mas estou também junto com as pessoas que acreditam que a corrupção deve ser combatida com toda a força e pode ser mantida dentro de limites bem estreitos. Os 2 níveis de corrupção que eu vejo é o nível pessoal, no qual a pessoa é responsável por seus atos, e o nível institucional, no qual esquemas são responsáveis por incentivar e facilitar a prática da corrupção. Por um lado, o nível pessoal está relacionado com o caráter da pessoa. E a construção do caráter depende da sua formação de berço, como dizemos. É uma formação que vem desde o colo da mãe e dos exemplos do pai, atravessa a infância na escola e vai até a idade da responsabilidade civil. Por outro lado, o nível institucional está relacionado aos esquemas. Neste caso,
considero como esquemas os mecanismos que são criados deliberadamente para corromper o sistema em benefício próprio ou de uma entidade, seja partido, amigos, famílias, empresa, etc. Falando desse jeito, pode dar a impressão que as instituições têm vida própria e poder próprio. Mas não é assim. Os dois níveis de corrupção são frutos podres da atuação humana. A palavra corrupção, por incrível que pareça, não ocorre na Bíblia como a conhecemos. E eu vou dizer o porquê. Porque o termo corrupção é muito abstrato, vago e genérico, e não é assim que a palavra de Deus trata deste assunto. As Escrituras são mais práticas. Elas relatam episódios de corrupção em vez de fazer referências vagas e genéricas a ela. O primeiro texto que me vem à mente sobre corrupção ao nível da pessoa é a passagem de Lucas, capítulo 3, de 12 a 14, na qual João Batista está batizando e entre os vários que vão a ele para serem batizados estão os cobradores de impostos e os soldados, que perguntam a João Batista. Cobradores de impostos também vinham para ser batizados e perguntavam: Mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: Não cobre impostos além daquilo que é exigido. E nós? Perguntaram alguns soldados. O que devemos fazer? João respondeu: Não pratique a extorsão, nem faça acusações falsas. Contentem-se com o seu salário. Aqui vale uma nota sobre a versão da Bíblia que eu uso nesta série. Por questões práticas, eu adoto a nova versão transformadora, a NVT. Quando necessário, eu mesmo traduzo o texto, mas neste caso eu aviso, ok? Voltando ao texto, João Batista orienta um comportamento pessoal tanto dos cobradores de impostos quanto aos soldados. Cada um deve decidir não cobrar mais do que o estipulado e não extorquir ou acusar alguém falsamente. A condição para alguém ser batizado por João era produzir frutos dignos do arrependimento. Uma decisão pessoal que depende de um caráter bem formado ou transformado. Um caráter bem formado pode ser visto desde a infância. Provérbios capítulo 20, verso 11 diz: Até crianças mostram quem são por sua conduta, se agem de modo puro e correto. A palavra para crianças aqui pode ser traduzida por jovem, adolescente e até criado. Seja como for, o que está em vista neste versículo é a observação do comportamento de uma criança que podemos fazer no âmbito do lar, no âmbito familiar. É interessante notar que o verso anterior, Provérbios 20, verso 10, afirma: 2 pesos e 2 medidas, toda espécie de desonestidade é detestável para o Senhor. Note que há uma relação bastante estreita entre os dois versículos, que pode ser bem explorada em uma pregação sobre a corrupção e o modo de combatê-la. Sobre a formação do caráter de uma criança, eu gravei um vídeo onde faço considerações sobre 4 palavras: ensinar, criança, caminho e andar, que aparecem no famoso texto de Provérbios 20, verso 6. Ensine a criança no caminho que deve andar. Caso você tenha interesse em assistir o vídeo, deixei o link aí embaixo na descrição. Sobre a formação do caráter como vacina preventiva contra atos de corrupção, você pode encontrar diversas outras passagens bíblicas que tratam do assunto. Deixo para você também a tarefa de tratar do caráter transformado pelo Evangelho. Aquele que roubava não rouba mais, como diz o apóstolo, pois quero ir adiante e considerar o aspecto institucional da corrupção. Eu disse que o outro nível da corrupção é o institucional. É o patamar onde esquemas são montados para incentivar e facilitar a ação dos corruptos e dos corruptores. São mecanismos que ameaçam a integridade de todos e muitas vezes envolvem até mesmo o mais bem intencionado dos cidadãos.
O exemplo clássico disso que estou falando na Bíblia é o episódio conhecido como a vinha de Nabote, que se encontra no primeiro livro dos Reis, capítulo 21. Aí se narra a história de um esquema orquestrado para corromper o sistema de justiça relativo ao direito à propriedade no antigo Israel. Acabe, rei de Israel, queria a terra de Nabote, uma vinha, para fazer uma horta. Mas Nabote se recusou a vender, alegando ser herança de família, que pela lei israelita da época não poderia passar para outra pessoa que não fosse membro da família. O rei entra em depressão por causa disso. Então, entra em cena Jezabel, a mulher do rei, para dar um jeitinho na situação e satisfazer o desejo do marido e tomar a propriedade de Nabote. Ela se utiliza de mecanismos institucionais para fazer a maldade. Convoca um tribunal, reúne os anciãos, arranja homens malignos para testemunhar contra Nabote, acusando-o de ter blasfemado contra Deus e contra o rei, e decreta sua morte por apedrejamento. O que salta aos nossos olhos é que o processo judicial, enquanto tal, está correto. O rito processual é cumprido absolutamente dentro do estipulado pela lei do Antigo Testamento. Então, o que torna esse episódio tão detestável e corrompido? O que transforma um procedimento legítimo em um esquema de corrupção? É a convocação de pessoas malignas para testemunharem mentiras. Esse é o mecanismo para fraudar o processo e obter vantagens para o rei, que é acusado de se vender a esse esquema fraudulento. Veja a acusação que Elias, o profeta, faz contra Acabe nos versos 19 e 20. Não foi suficiente para você matar Nabote? Era preciso que também roubasse a propriedade dele? Vim porque você se vendeu para fazer o que é mal aos olhos do Senhor. O que podemos fazer para combater a corrupção institucionalizada? O primeiro passo é entender como os esquemas funcionam, quem deles se beneficia e quem são os atores que praticam tais atos. O segundo passo é desmascarar os mecanismos que tornam possíveis que as instituições sejam corrompidas. O terceiro passo é denunciar os esquemas de corrupção institucionais. O quarto passo é responsabilizar os culpados pela corrupção e trazê-los a juízo pelos seus crimes. Nós podemos dar esses 4 passos através de instâncias próprias, como os canais de denúncia, o Disque Denúncia, o Fala.br e outros meios, dependendo de onde a gente trabalha ou atua. Mas há um quinto passo que só nós podemos dar. E este passo é o nosso diferencial como pastores, que é chamar os corruptos e os corruptores ao arrependimento, à conversão genuína para uma transformação no caráter e no comportamento. Foi isso que João Batista, Jesus, os apóstolos fizeram e é o que nós devemos continuar a fazer. A corrupção é um grande mal para a nossa nação e uma ameaça para a sobrevivência de muitos. Por isso é nosso dever como pastores do rebanho de Deus ensinar o que a Bíblia diz a respeito do tema, exortar nosso povo para que não se corrompa nem se deixe corromper, denunciar esquemas de corrupção e chamar corruptos e corruptores ao arrependimento. Era isso por hoje. Se você gostou, dá um like e compartilha com alguém que você acha que poderia gostar também. Se quiser deixar sua opinião sobre o assunto, faça um comentário aqui. E não deixe de conferir os links do curso de Isaías para pregadores e o vídeo sobre provérbios, ensina a criança no caminho que deve andar. Estão aí na descrição. Muito obrigado e até o próximo episódio. Eu sou José Roberto Cristofani e este foi mais um episódio da série A Ótica do Pregador, transformando notícias em mensagens bíblicas.